Rapaz, só tem pica reunida aqui. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Esse é um bom conteúdo para você compartilhar, porque temos alerta de treta e muita polêmica, que pode ser até cheia em vez de vazia. Porque é o seguinte, vamos fazer a seleção de todos os tempos da Liga dos Campeões da Europa. E aí, quando eu falo da Liga dos Campeões da Europa, é de fato da era Champions League. Portanto, de 92 pra cá, beleza? Então, uma galera lá de Stefano, Puskás, Eusébio, esse pessoal não vai entrar. Vai entrar a Era Champions, beleza? Com critérios que eu antecipo logo. Se a gente na edição quiser até fazer uma parada estilo TikTok, né? TikTok agora tá assim, você aponta pra cá, suja o negócio. Aponta pra cá, suja outra parada. Então, no melhor estilo TikTok, a gente pode elencar aqui os critérios. E, obviamente, teremos o quê? Bola. Isso é fundamental. A gente vai falar aqui de quem jogou mais dentro da Liga dos Campeões da Europa. E aí, os mais relevantes, ou seja, os caras que mais ganharam, que mais foram importantes para as suas equipes, somando, obviamente, relevância e bola. Período de longevidade, ou seja, regularidade, entregando muito a esta competição. Momentos marcantes, gols decisivos, golaços, grandes atuações, enfim, premiações como um todo, para a gente chegar aqui num bolo dessa seleção que vai incluir gente relevante, gente que jogou muita bola, que tem importância, que tem momentos marcantes, que tem títulos, que são, obviamente, craques. Então, para você ter uma ideia, um cara que pisou na Liga dos Campeões, esse cara jogou a Liga dos Campeões, Romário, ele fez o suficiente para estar na seleção da Liga dos Campeões da Europa? Não. Talvez tenha gente que vá aparecer aqui, que tenha jogado menos bola que o Romário na carreira, que seja menos genial, mas que mereça estar na seleção da Liga dos Campeões da Europa e não o Romário. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno tem números discretos na Liga dos Campeões. Poucas atuações emblemáticas, nenhum título, nem artilharia tem. O Romário ainda tem uma. Então, por exemplo, são dois caras que não vão aparecer aqui. Então não dá para espernear outros que foram campeões, mas tem aquele ano com o brilho e depois não entregaram mais. E tem gente que acaba engolindo o cara na função, na posição, na relevância, na bola que jogou na Liga dos Campeões da Europa. Obviamente, todo mundo aqui sabe que essa seleção ela se trata de Messi, Cristiano Ronaldo e mais 9, que são dois dos maiores nomes da história da competição, né? São dois dos caras que têm mais minutos, mais jogos, mais assistências, mais gols. Eles estão entre os 2, 3 que lideram quase todos os critérios. Então, pra gente não criar problema, antecipadamente você fica sabendo. É Messi, Cristiano Ronaldo e mais 9. Os 9 a gente vai apresentar aqui e dar os argumentos. E, obviamente, nos comentários você faz a sua seleção. Reclama, corneta, justifica, bota no grupinho lá, fala, olha aqui, olha o que o Formiga fez a seleção da Champions e não tem fulano, não tem Beltrano. Vamos lá. Teve um nome que por muito pouco eu não tirei, porque tem outros que são importantes aqui também, mas, no final das contas, o critério bola definiu. Eu vou chegar já lá. Então vamos começar esta bagaça aqui com o goleiro. Aí você pensa, poxa, eu já disse várias vezes que o melhor goleiro que eu já vi foi o Buffon, beleza? Mas ele foi o melhor goleiro da Champions? Não. O mais relevante, o melhor e até dos que a gente vai discutir mais vencedor, chama-se Iker Casillas. Esse cara lidera os minutos jogados, foi capitão de um Real extremamente vencedor, não só numa era mais moderna, mas ele também foi importante lá atrás. E lembremos, o Casillas é até hoje o goleiro mais novo a jogar uma final de Champions. Não só a jogar, como a ganhar uma final de Liga dos Campeões da Europa. Ele pegou um momento do Real Madrid em que existia uma transição, ele passou por vários períodos e sempre entregando muito. Até quando já não estava tão bem, ainda foi campeão, como aconteceu, por exemplo, em 2014, em que ele inclusive falha no primeiro gol do Atlético de Madrid. Mas Iker Casillas é o melhor goleiro da Champions League e está na nossa seleção. Você pode falar, poxa, mas o Neuer agarra mais que ele. Mas o Neuer não foi nem é mais relevante para a história da Champions. Também não foi mais vencedor, não foi mais vezes premiado. Então, no bolo da Casillas. Deu para entender? Então vamos seguir. Lateral direita, lembrando, o nosso time aqui vai num 4-3-3, tá? E lá na frente
parte eu justifico. 4-3-3 com Daniel Alves na lateral direita. Sim, vencedor, relevante, extremamente importante em assistências, inclusive gerando muito jogo para um Barcelona vencedor e encantador, e depois vai para uma Juventus em que bate uma final jogando muita bola. Na reta final em que a Juventus chega na decisão, o Daniel Alves em determinados momentos foi o melhor jogador da Juventus, por muito pouco não foi campeão também pela Juve. Então Daniel Alves é o nosso lateral direito. Eu já vi algumas seleções de Champions por aí que dão uma forçada de barra e botam o Sérgio Ramos na lateral direita para abrir espaço na zaga, mas eu acho um jeitinho meio bizonho, porque convenhamos, o Sérgio Ramos, multicampeão, consolidado como, para mim, o melhor zagueiro da história da Liga dos Campeões, não é o Sérgio Ramos lateral. O Sérgio Ramos lateral, ele é campeão e jogando bem lá na seleção espanhola, em outros momentos no Sevilha, até no seu início no Real Madrid, mas depois com a sequência de títulos não é jogando de lateral. Então eu acho uma forçação de barra danada. E aí eu já antecipei, temos Daniel Alves, multicampeão, multipremiado, sequencialmente na seleção da Liga dos Campeões e na seleção da UEFA, batendo recordes inclusive nas indicações e nas premiações na sua posição. Portanto, Daniel Alves. E aí na zaga abrimos com Sérgio Ramos. Para mim, repito, o melhor zagueiro da história desta competição, com nível de atuação absurdo lá atrás e com gols decisivos. É gol em semifinal, é gol em final mais de uma vez. Então assim, é um cara que tem todo o pacote para estar na seleção da história da Liga dos Campeões da Europa, acompanhado de Maldini, um cara que tem 5 Liga dos Campeões da Europa, mais 3 Champions, né? 2 ele ganhou ainda lá nos anos 80 e 90, ainda antes da virada, já no Milan marcante. Depois ele lidera um outro Milan também muito importante e ganha outras 3 edições. Um cara que poderia estar aqui na lateral esquerda, poderia, mas não tá, porque para mim o melhor Maldini foi na zaga, inclusive com saída de jogo muito limpa, enfim, condução de bola, ambidestro, negócio impressionante. E na lateral esquerda, aí tem treta, porque tinham 3 candidatos, também tem gente que força, porque eu já vi aí gente que joga o Lam para lateral esquerda, ou bota o Lam na lateral direita, enfim, faz um bem bolado pro Lam aparecer aí, mas eu acho o Lam forçado para disputar, por exemplo, com o Roberto Carlos ou o Marcelo, que são os dois que para mim brigam para estar nesse lugar. E como eu já defendi algumas vezes, eu acho o Marcelo mais jogador do que o Roberto Carlos, apesar do Roberto Carlos ter sido muito relevante para aquele Real Madrid multicampeão. O Real Madrid do Marcelo também é multicampeão e até mais campeão do que o do Roberto Carlos. E com o Marcelo sendo mais influente para aquele time multicampeão. Um lado esquerdo muito forte, em que, verdade, em alguns momentos ele chegou a perder lugar ali pro Fábio Coentrão e tal, mas enfim, num todo, o Marcelo tem números muito impactantes na Liga dos Campeões, principalmente na quantidade de assistências, na quantidade de jogo que ele gerou pro Cristiano Ronaldo, em um Real que fez algo inédito. Ninguém tinha ganho 2 Champions seguidas. Na era Champions, ninguém. O Real não só ganhou 2, como foi lá, ganhou 3. E com o Marcelo sendo muito importante em praticamente todas elas. Portanto, Marcelo é o lateral esquerdo desta seleção, que por enquanto está recapitulando com Casillas, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Maldini e Marcelo, uma dominância grande até aqui do Real Madrid, né? A gente tem o goleiro, um dos zagueiros e o lateral esquerdo. Vamos para o meio-campo. A nossa trinca tem, e para mim é mole, e aí tinham alguns candidatos para fazer esse número 1, né? Tem gente que defende muito o Busquets, tem gente que acha que o Casemiro deveria estar, mas é o critério bola, eu acho que outros vão passar. Tem gente que defende que o Pirlo deveria fazer esse papel de 1, em que de fato ele não foi campeão fazendo esse papel, né? Na Juventus, que foi um Pirlo maravilhoso. Ele não ganha a Liga dos Campeões, e o Pirlo do Milan era um Pirlo que fazia um outro papel. Ele poderia fazer esse papel de 1, a gente poderia trazer ele para fazer esse papel de 1. Só que tem um outro cara que eu acho que deveria estar aqui, e aí a gente vai trazer ele um pouquinho para trás para abrir espaço para outros dois lá na frente, que chama-se Xavi Hernandez, que lidera, ele tá entre os 5 maiores assistentes da história da Champions, ele está entre os caras que mais jogaram, ele está entre os caras mais relevantes da história da Liga dos Campeões, porque ele é o pilar de sustentação do meio-campo, talvez do grande time do século XXI, que foi o Barcelona do Guardiola. Portanto, o Xavi é o 1 da nossa equipe. Aí você fala, mas que forçação. O Xavi já fez esse papel algumas vezes, tá? E na mão de qualquer grande treinador aí, por exemplo, o Guardiola, faria isso com tranquilidade. Portanto, o Xavi é o nosso 1, à frente dele, Iniesta e Zinedine Zidane. O Iniesta, por motivos óbvios, multicampeão, também está lá entre os 5, 6 maiores assistentes da história da Liga dos Campeões, com atuações magistrais e maravilhosas, com um nível de atuação extremamente regular, com um gol emblemático, talvez um dos mais importantes da história
história do Barcelona, que coloca o Barcelona na final lá com o Iniestaço em Stamford Bridge com o gol contra o Chelsea, que gera a classificação para a final, e aí depois o Barcelona bate campeão, muito por conta do caminho aberto pelo Iniesta, um cara com números maravilhosos, em que poucas vezes, eu diria, não lembro quase nenhuma, jogou mal na Liga dos Campeões da Europa. Ao seu lado, o Zidane, você fala, poxa, mas o Zidane só tem um título, nem tem números tão impactantes, mas o Zidane tem atuações maravilhosas em praticamente todas as edições de Champions, entregou um futebol num nível gigantesco, e aí a gente precisa lembrar que já nas 2 primeiras temporadas dele com a Juventus, ele bate em final em uma, na outra ele é líder em assistência, então assim, ele tem atuações já na Juventus muito, muito fortes em um alto nível, talvez não tenha virado hype ainda para muita gente, por conta de antes da Copa do Mundo, se falava menos do Zidane e tudo, para quem não acompanhava o futebol europeu, mas para quem acompanhava já se sabia todo o potencial do Zidane, e quando ele chega no Real Madrid, nem se fala, a gente está lembrando aqui do gol mais bonito da história da Liga dos Campeões, um gol em final, um gol que garante o título para o Real Madrid, um gol com a perna ruim, mas numa maravilha de gol, e outros momentos que são magníficos. E na bola ele vai deixar muita gente para trás. Eu já vi seleções que põem, por exemplo, nesse papel o Gerrard, mas desculpa, para mim não tem condições na comparação, apesar do Gerrard ter sido campeão também uma vez, assim como foi o Zidane. E aqui eu tô falando só do Zidane jogador, não tô nem botando a relevância dele enquanto treinador, porque aí seria injusto e covardia, mas o Zidane disputaria com outros caras, ele Beckham, Ryan Giggs podia estar nessa linha de meio aí, e aí a gente tá falando do terceiro cara com mais assistências na história da Liga dos Campeões, também multivencedor, também muito importante, mas vai perder no Zidane na bola, vai perder na genialidade, vai perder nos momentos emblemáticos. O Ryan Giggs foi em todas as edições do United um importantíssimo líder coadjuvante, mas nunca um protagonista. O Zidane foi nesse título de Liga dos Campeões do Real e foi o principal jogador em vários momentos na Juventus também, mesmo a Juventus não ganhando, né? Ele chega numa Juventus que era campeã sem ele bate final, ele bate liderança de assistências 2 vezes, né? Uma vez ele fica a uma assistência de ser o líder na edição 97-98, mas ele joga uma barbaridade na Juventus também, e na bola por bola, não tem ninguém aqui para barrar o Zidane nesse aspecto. Vamos para a linha de frente, porque aí teremos talvez a grande polêmica aqui. Como eu disse, Messi e Cristiano Ronaldo. Títulos, conquistas individuais, artilharias, prêmios, momentos marcantes, gols antológicos, tudo que você imaginar os dois têm. O Cristiano até mais que o Messi, né? O Cristiano, ele não só é o maior goleador da história da Liga dos Campeões, como ele também é o cara que deu mais passes para gol, até mais do que o Messi. Também é o cara que mais venceu, né? Na era Champions, ele é o que tem mais Champions, e aí a gente tá falando, o cara tem tudo. Para mim, o grande nome da história da Liga dos Campeões, por enquanto, é o Cristiano Ronaldo. E junto com o Messi, não tem como, é Messi de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. Pelo fato do Cristiano ir fazer esse papel aqui do lado esquerdo, por exemplo, você não tem na seleção Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não tem como barrar o Cristiano Ronaldo, não tem como. Na Liga dos Campeões, o Ronaldinho não jogou mais que o Cristiano Ronaldo, não ganhou mais, não foi mais decisivo, nem mais assistências tem, né? O Ronaldinho Gaúcho tem 12 assistências na Liga dos Campeões da Europa, na história. O Cristiano Ronaldo vai bater 40, mesmo sendo um cara fazendo uma outra função ou tendo um outro papel. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele era o cara que atuava da esquerda para dentro. O Cristiano Ronaldo também tem esse posicionamento, apesar de ter um outro desenho de mapa de ação, né? Ele pisa muito mais na área, se comporta em vários momentos como um 9 e tal. Mas não tem como, não tem como ninguém ocupar esse lado aqui. A gente podia fazer uma adaptação, botar o Cristiano de 9 e tal, poderia, mas ia ser injusto com outros caras que foram e são gigantes na história da Liga dos Campeões, até mais que o Ronaldinho Gaúcho. Por exemplo, ali desse lado esquerdo, a gente tá falando do Ronaldinho que ficou fora, do Giggs também poderia estar nesse papel, que também ficou fora, o Neymar podia estar nesse papel e acabou ficando fora. No mano a mano que nós fizemos, a gente acabou adaptando para dar briga no mano a mano, a gente pôs um ataque com o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Era o Cristiano de 9, o Neymar de ponta pelo lado esquerdo e o Messi pelo lado direito. Mas aqui não vai dar pro Neymar, porque o camisa 9 dessa seleção da história da Liga dos Campeões tem que ser Raul Gonzalez. E aí você fala, mas como assim? Pelo amor de Deus, e vai deixar fulano fora? Cara, o Raul é tricampeão da Champions, sendo fundamental em todos os 3 títulos. Lembrando que o Real, antes ali do final dos anos 90, dele ganhar de novo a Champions, o Real tinha ficado mais de
30 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. O último título tinha sido lá atrás, lá na década de 60. É muita coisa. Aquele título do Real Madrid, naquele período, você está falando de um período que tinha Sulk, Mijatovic e tal, mas o Raul estava lá e já estava fazendo seus golzinhos. A gente está falando de um momento de virada fundamental para o Real. E depois ele ganharia mais 2, também sendo fundamental e metendo gol nas duas finais, né? Ele faz gol contra o Valência, ele faz gol contra o Leverkusen, assim, sempre deixando a sua marca, sempre sendo fundamental. E lembrando, entre os mortais, até um dia desse, era o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com mais de 70 gols, o que parecia inalcançável. Aí vieram Messi e Cristiano Ronaldo e deram surra no Raul com muita coisa, mas o Raul ainda é o terceiro maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, sendo premiado sequencialmente o melhor atacante, com gols emblemáticos, com gols marcantes, de 96 até 2011, olha isso, ele ficou todos os anos disputando a Liga dos Campeões e marcando em todos seguidamente. Não teve nenhum desses anos que o Raul não fez gol na Liga dos Campeões. Então não tem como tirá-lo daqui. Primeiro que tecnicamente um atacante maravilhoso. Não era o mais rápido, o mais forte, o mais alto, o mais habilidoso da sua geração. Mas mesmo assim, com uma genialidade bizarra, ele tem esses números e essas conquistas. Então a nossa seleção fica com Casillas, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Maldini e Marcelo, Xavi, Iniesta, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo e Raul. Você tem toda a liberdade de discordar com argumentos lá embaixo nos comentários, beleza? Lembrando o seguinte, dica cultural, temos o Polêmicas Vazias 235, que fala do melhor jogador que nunca ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Polêmicas Vazias 235 é a nossa dica cultural, você sai desse vídeo, já cai nesse, a gente falou aqui de muito nome grande e todos esses nomes ganharam a Liga dos Campeões, mas tem gente enorme que nunca ganhou. Então, ó, clica aqui, cai lá, é a nossa diquinha cultural, que é autoindicativa, né? A gente tá falando de nós mesmos. Então, ó, corre lá e um abraço, é nóis. Tamo junto, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike e o mais importante, vá, mas volte sempre. É nóis.